Deus glorioso e santíssimo, Senhor, nesta manhã eu quero te agradecer, Senhor, pela rica oportunidade, Senhor, de estar mais um dia diante da tua poderosa presença, Senhor. Jesus, eu te peço neste momento que o Senhor venha guardar cada membro da tua casa, cada servo do Senhor, cada criança, Senhor, contra essa enfermidade, Senhor. Jesus, que o Senhor possa usar cada uma dessas irmãs aqui. Jesus, essas irmãs valorosas, poderosas. Jesus, eu te peço pela tua graça, pelo teu poder, pela tua misericórdia, Jesus, em favor, Senhor, do teu povo. Jesus, nosso companheiro, fiel, amado, amigo, abençoa este culto. Senhor, este culto é para ti. Entregamos agora ele diante de ti. Que o Senhor venha abençoar a pregadora desta manhã, cada irmã que for subir no púlpito, cada irmão, Senhor, que está aqui trabalhando. Senhor, eu quero te agradecer pelo projeto Emanuel, que foi uma bênção neste dia. Jesus, esse projeto que nasceu no teu coração. Obrigado, Senhor, por nós sermos um instrumento. Por esta igreja, Senhor, ser um instrumento para a vida, Senhor, que não te conhece. Por isso, Espírito Santo, esteja conosco todo momento. É o que eu te peço nesta manhã, que o Senhor venha abençoar-nos e guardar-nos. Senhor, nos fortalece. Nos ajuda, Senhor, a seguir adiante com a tua obra, com o Evangelho, pregando a tua palavra, ensinando a tua palavra, como o Senhor fazia, Pai. O Senhor ensinava a tua palavra. Jesus, que nós venhamos ser esse instrumento nas tuas mãos, que nós venhamos ser esse vaso, Senhor, como o oleiro, Senhor. Senhor, um vaso quebrado diante de ti, porque quando o Senhor reconstrói perfeito. O Senhor reconstrói da forma que o Senhor quer, não é como nós queremos. Senhor, muitas vezes, Senhor, fazer a tua obra, Senhor, muitas vezes, Senhor, nós achamos que é pesado, mas todo jugo o Senhor já levou na cruz do Calvário. Jesus, muito obrigado, Jesus. Eu só quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por este tempo que nós estamos vivendo, pois estamos aprendendo, Senhor. Aprendendo, Senhor. Como Miriam, Senhor, que o Senhor falou comigo nesta manhã. Jesus, que nós venhamos obedecer, que nós venhamos, Senhor, poder entender este tempo. Jesus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Porque nuestro Dios, el Señor Todopoderoso, nos dio un día de victoria, un día más para estar en su presencia. Glorificamos y magnificamos su santo y bendito nombre. En esta hora damos gracias y la bienvenida a los hermanos que están online. Queremos que la gracia y el favor y la misericordia de Dios sean con ellos y con los que están aquí. En esta mañana vamos a leer el Salmo 30. Nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice así:
Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no me permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamaré y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese al sepulcro. Cantad a Jehová vosotros sus santos, celebrad la memoria de su santidad, porque en un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste. Como monte fuerte, escondiste tu rostro fue turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabaré, el polvo anunciará tu verdad. Oh, gloria a Dios. Hasta ahí le damos gracias al Señor, porque el Señor es nuestro refugio. El Señor es nuestro pastor. El Señor es quien nos guía en medio de este problema que está surgiendo, de esta pandemia que está viendo. Dios ha tenido el control de cada uno de nosotros. Dios nos ha guardado. Dios es fiel con aquellos que es fiel. Dios es verdadero. Dios es, el mundo está apavorado y lastimosamente hay muchos creyentes que también están yendo a la deriva del mundo porque no se han apoyado en la palabra de verdad, en la palabra que es de Dios, en la palabra de aquel que dice hágase la luz y hubo luz. Por eso nosotros los que estamos confiados, confiantes en Dios, esperamos en Él, porque en medio de este caos Dios aún todavía tiene el control, ainda no es el fin. Gloria a Dios. Y en esta mañana yo doy gracias por este culto, porque nuestro invitado es Jesucristo. Espíritu Santo está aquí. Damos gracias en esta mañana. Señor mi Dios, en este momento te damos gracias, te damos gloria, honra, alabanza, Señor, porque tú eres Dios soberano. Tú nos has permitido, Señor Dios mío, un día nuevo, Señor, un día nuevo para adorarte, para glorificarte, para decirte cuán bueno tú eres, Señor. Señor, en esta mañana te pedimos que tú dirijas, Señor Dios mío, este culto. Toma la dirección, Señor Dios mío, de cada palabra, Señor Dios mío, que va a salir de este púlpito, Señor, y glorifícate de manera especial. Te damos gracias por aquellos oyentes que están, Señor Dios mío, viendo este culto, Señor. Obra, opera, Señor Dios mío, en medio de ellos. Sana, cura, restaura, Señor Dios mío, y dale paz, Señor Dios mío, en esta mañana, Señor. En nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Nuestra hermana iglesia. Aleluya. Paz do Senhor, igreja. Nosso momento de honrar e agradecer a Deus os nossos dízimos e ofertas. Gostaria de ler uma palavra muito conhecida, mas que muito nos ensina. Está em 2 Coríntios 9, de 7 a 9. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Conforme está escrito, Ele espalhou, deu aos seus pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Amém? Gostaria de agradecer a Deus por esse dia, por essa manhã, pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes nesse culto, dos irmãos que também se encontram em vossas casas, e informar que assim como foi passado no grupo da igreja, os irmãos podem estar contribuindo com as suas ofertas, com seus dízimos, através do aplicativo ou pela conta bancária da igreja. E os que se sentirem à vontade quiserem também estar deixando na caixinha do correio aqui da igreja. Qualquer dúvida,
podem entrar em contato no privado com a secretária e diaconisa Júlia para tirar as vossas dúvidas. Vou orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor Jesus, pela tua infinita bondade e favor nos dada todos os dias, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar, Senhor Jesus, saúde, forças para vencer dia após dia, Senhor, e não nos faltar nada, Senhor. Principalmente, meu Deus, nesse momento em que estamos novamente vivendo. Peço, meu Deus, que não venha, Senhor, fechar as portas para os teus. E caso se feche, Senhor, que não venha faltar nada para os meus irmãos, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, as vossas mesas, as vossas famílias. Que não venha faltar nada, Senhor. Que a tua infinita fidelidade continua para conosco e que nós possamos cumprir os princípios assim deixados por Cristo, Senhor. Muito obrigado. Possa abençoar a todos os irmãos que estão em vossas casas. Amém. Irmã Sandrinha, com a oportunidade da palavra. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Para mim é motivo de muita alegria poder estar na casa do Senhor mais uma vez. Eu quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores, pastora Mariette, pastor Jean, que me deu essa oportunidade, que acreditaram em mim. Então eu quero agradecer ao Senhor, viu, pastor Jean e a pastora Mariette, por mais essa oportunidade, porque há uns tempos atrás eu preguei no culto das mulheres aqui na igreja e eu achei tão interessante que depois eu olhando o culto online, alguém colocou assim: eu não estou conseguindo ver a irmã, por favor, pede a irmã para tomar uma posição diferente, porque eu sou pequenininha, né? Mas amém por isso, né? Os melhores perfumes estão nos menores frascos, amém? Eu quero dizer para todos aqueles que estão online, né, que a nossa igreja, por agora, vai ter os cultos online por causa do grande número, né, de casos que estão aumentando. Então, nós temos que nos precaver. A Igreja de Jesus crê que Deus é poderoso para fazer nós passarmos por mais essa batalha. Mas nós, como seres humanos, nós temos que nos precaver e seguir a lei dos homens, né? Mas eu quero te convidar a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu estava na minha casa esses dias e essa palavra veio na minha mente. E eu fiquei me perguntando assim: Jesus, que ousadia, né? Um homem dizer assim: sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Isso quem falou foi o apóstolo Paulo, né? Na carta aos Coríntios. Então, eu fiquei imaginando assim, ele é bem ousado, né? E eu creio, irmãos, que no mundo que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos de pessoas ousadas, como o apóstolo Paulo. Então, eu falei assim, eu quero conhecer mais desse Paulo. Eu preciso estudar mais a palavra dele. E aí, eu tive curiosidade, mais uma vez, eu já ouvi várias vezes sobre a conversão de Paulo. Mas eu quis estudar sobre ele, porque eu sei que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Todos os dias que você lê a palavra de Deus, tem algo novo para a sua vida. Então, eu fui lá no capítulo 9 de Atos, que fala assim, o capítulo 9. Você pode ficar no seu banco, sentadinho, na sua casa, sentadinho, que eu vou ler, tá bom? Não precisa ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Fala assim: a conversão de Saulo no caminho de Damasco.
E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Quer dizer, Saulo era um perseguidor da igreja de Jesus. Esse mesmo Saulo que lá na frente, lá em 1 Coríntios 11, 1, fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? E aí fala: indo ele no caminho de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. É como se Jesus estivesse falando: Saulo, é duro para você lutar contra mim, Saulo. Você é pequeno demais. Eu consigo imaginar essa situação. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Ficou cego. E, guiando-o pela mão, o conduziram até Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um sacerdote chamado Ananias. E disse o Senhor a Ananias: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E respondendo Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas Jesus lhe respondeu: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto se deve padecer pelo meu nome. Até aí, amém? O que eu entendi nessa passagem? Saulo, ele era um homem ruim. Ele era um homem que perseguia todos aqueles que invocavam o nome do Senhor. Saulo, ele falava que os cristãos tinham uma seita. E no capítulo 7 adiante, Saulo esteve presente na morte de Estevão. Então, irmãos, o que eu penso nisso? Como uma pessoa que esteve presente na morte de cristãos, uma pessoa que procurava cartas dos sacerdotes para prender todas as pessoas que invocavam o nome do Senhor, lá na frente pede para que a gente seja imitador dele, como ele é de Cristo. E não é diferente nos dias de hoje, né? Talvez você conheça alguém que seja uma pessoa dura de coração, que você diz assim: Senhor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou clamando, Senhor, mas essa pessoa não vai mudar. Eu quero te dizer esta manhã que a última palavra é do Senhor. A Bíblia fala que não cai nenhuma folha de uma árvore que não seja permissão de Deus. E Jesus, quando ele mandou Ananias ir ao encontro de Paulo, Jesus já sabia de todas as coisas, porque ele sabe. Quantas vezes o Senhor fala para as pessoas: eu te escolhi dentro do ventre da sua mãe. Então Jesus já havia escolhido Paulo. E ele sabia que Paulo era um vaso escolhido por ele. Por que Paulo era um vaso escolhido por ele? Porque Paulo, ele não era um homem qualquer. Paulo, nos dias de hoje, eu diria que era um homem assim forte, um homem corajoso, um homem destemido. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, pastora, nós precisamos de pessoas assim. Porque quantas vezes eu fico pensando assim: gente, o reino das trevas
chega assim nos lugares, tomando posse, fazendo o que quiser. E muitas vezes o reino da luz se recua. Nós não podemos ser assim. Nós temos que avançar. A Bíblia fala que nós devemos avançar. E Paulo era um desses homens. Ele não tinha medo, ele era um homem destemido. Ele teve sim temor. Quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele caiu em terra, porque ele temeu ao Todo-Poderoso. Quando ele teve realmente um encontro com Jesus, ele temeu. Então, eu quero te dizer esta manhã que é impossível você ter um encontro com Jesus e não mudar a sua vida. É impossível você aceitar Jesus no seu coração e não ter uma transformação de dentro para fora, não é de fora para dentro. Muitas vezes nós encontramos com pessoas que você olha e fala assim, nossa, esse verdadeiramente é um cristão, olha que homem assim, intelectual e tudo mais, mas por dentro é um poço de pecado. Mas nós precisamos orar por essas pessoas e clamar ao Senhor, que o Senhor faça o que apraz a Ele, porque eu sei, irmãos, que o Senhor não quer que nenhum de nós se perca. O Senhor quer que todos nós venhamos a nos arrepender, a conhecer, a ter um verdadeiro conhecimento dEle, amém? Então, quando Jesus, ele faz as coisas, né? Tipo assim, se for olhar para os dias de hoje, Jesus, ele faz as coisas loucas desse mundo confundir os sábios. Talvez você que está em casa, né, pensa assim, meu Deus, como vai ser isso? Como é que Jesus vai... Quantas vezes, eu estou falando isso porque quantas vezes eu me pergunto na minha casa, Jesus, como o Senhor vai fazer para converter o meu marido? Para quem não sabe, o meu esposo não conhece o Jesus ainda, mas eu creio em nome de Jesus que ele vai conhecer e eu profetizo todos os dias. E eu sei que Deus sabe a forma de chegar até ele. Assim como Deus chegou a Paulo, ele vai chegar ao meu esposo, ele vai chegar ao seu filho, ele vai chegar à sua mãe, ele vai chegar à sua mulher. Basta você crer e não parar, porque a Bíblia fala que Deus não tem prazer naqueles que ficam para trás. Deus não tem prazer naqueles que olham para trás. Então nós devemos seguir adiante. E eu falo porque eu sou um exemplo disso, né? Quem assim me conheceu, né? As pessoas às vezes que estão online me conhecem desde quando eu era nova, e às vezes eu falo assim, meu Deus, de onde o Senhor me tirou? Eu jamais imaginaria que o Senhor Jesus pudesse me fazer nascer de novo, e Ele me fez. E para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui falando para vocês. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que esse lugar aqui, né? Esse lugar, ele é santo. Nós não devemos subir aqui para falar aquilo que nós não vivemos. Porque esse lugar aqui, eu acho tão interessante que parece que sai fogo daqui de cima, né? Eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu, mas eu vejo nitidamente que esse lugar sai fogo. Então esse lugar é um lugar santo. Esse lugar é o altar do Senhor, né? E se nós estamos aqui, nós precisamos buscar estar com a nossa vida sincera diante do Senhor. Eu sei que muitas vezes as coisas desse mundo, elas vêm para nos desencorajar. Os acontecimentos desse mundo vêm para nos desencorajar, falar que não vale a pena mais você ser cristão. Às vezes as pessoas olham muito para o homem, mas o homem, infelizmente, ele não tem nada para te oferecer. Mas quando você olha para Jesus, você vê que o preço foi alto. Foi preço de sangue. Jesus morreu naquela cruz pela minha vida, pela sua vida. E eu quero te dizer esta manhã, que ainda que ninguém dê nada por você, Jesus dá. Jesus morreu pela sua vida. E esse evangelho, né? Ele está sendo, a Bíblia, ela foi escrita há mais de 2000 anos. E ela faz efeito, né? Ela faz efeito até nos dias de hoje. E eu quero te dizer também que você
Não olha para as circunstâncias da vida de ninguém. Olha para Jesus. Porque muitas vezes as pessoas, eles querem tirar a credibilidade dos crentes. Mas desde quando eu era pequena, né, nova, eu lembro muito bem que quando às vezes alguma pessoa estava assim, passando por problemas espirituais, todo mundo falava assim, chama os crentes, chama os crentes. E os crentes iam lá e olha, e os crentes oravam, jejuavam e intercedia e a pessoa era liberta. Então eu quero te dizer que há poder no nome de Jesus. Essa palavra aqui, ó, ela é vida. Ela é vida. Se você sentir fome, come dela, que a sua fome vai ser saciada. Então eu louvo a Deus, porque quando Jesus foi ao encontro de Saulo, não foi Saulo que foi ao encontro de Jesus, foi Jesus que foi ao encontro de Saulo, porque Saulo era um vaso escolhido por Jesus, e Jesus sabia quem era Saulo. Então Jesus foi ao encontro de Saulo, e Saulo teve um encontro verdadeiro com Jesus. E a palavra do Senhor fala que Jesus fala assim com Ananias, lá no versículo 16, fala assim, o 15 e o 16. Jesus disse para Ananias, vai, porque este para mim um vaso escolhido. Jesus já tinha escolhido Saulo, né? E Jesus fala assim também no 16, e eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Porque, irmãos, o evangelho tem um preço, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, eu aceitei Jesus, a minha vida vai ser um mar de rosas. Não, não é bem assim. Nós temos sabedoria. A Bíblia nos explica, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o nosso próprio Jesus, ele passou por aflições neste mundo. Isso não quer dizer que eu e você não vamos passar, mas a Bíblia também nos fala, tende bom ânimo, porque se Jesus venceu, ele vai nos dar estratégias para vencer esse mundo também. Então nós temos que confiar nele, somente nele. Não confia no homem, porque o homem, ele é enganoso, mas Jesus não. Então eu quero te incentivar que vale a pena seguir Jesus. E o mais interessante que eu vejo nessa passagem de Saulo, né? É porque Saulo, ele era o perseguidor da igreja. E depois da conversão dele, ele se tornou perseguido. E é interessante, né? Que tipo assim, se ele fosse olhar pelos olhos carnais, ele ia pensar assim, não, eu era um perseguidor, mas agora eu aceitei Jesus, vai continuar bem as coisas, mas a Bíblia fala que os próprios discípulos de Jesus não acreditavam que Paulo tinha tido uma conversão. Você sabe, pastor Jean? Porque os discípulos de Paulo, de Jesus, falavam assim, não, ele era aquele que estava na morte do nosso mártir cristão Estevão. Ele estava com as roupas de Estevão na mão. E graças a Deus, Deus colocou Barnabé ali no meio para falar por Paulo, né, em defesa de Paulo. E os discípulos entenderam que verdadeiramente Paulo tinha havido a conversão quando Barnabé falou como ele tinha falado ousadamente em nome do Senhor. Então, né, nós estamos aqui, precisamos falar ousadamente em nome do Senhor, porque se nós não falarmos em nome do Senhor, eu quero te dizer que as trevas vai falar, mas eles não vão falar em nome do Senhor. Eles vão falar em nome do Deus desse século, né? Então nós precisamos ser ousados na presença do Senhor. E o Ananias, né? Quando Jesus falou para Ananias ir atrás de Paulo, Ananias logo retrucou, mas Senhor, como é que eu vou atrás desse homem, Senhor? Senhor, ele está com cartas. Ananias teve medo, pastor Jean, de Paulo, no caso aí, pegar ele também.
tipo assim, Paulo tinha cartas para pegar todas as pessoas que invocavam o nome do Senhor. Então Ananias falou assim: ai, Senhor, não, por favor, esse homem é perigoso, esse homem veio de Damasco, todo mundo está sabendo que ele está aí rondando para buscar. Ele pensava que era até uma estratégia de Saulo, né? Mas Jesus falou com ele: não, vai. E quando Jesus manda a gente ir, né, irmãos? Nós temos que ir, né? Ainda bem que Ananias teve esse desejo de obedecer, né? Então Ananias foi e orou, né, com Saulo, e Saulo voltou a ver, e Saulo foi batizado com o Espírito Santo. E depois a Bíblia fala que esse mesmo Saulo que ia contra os cristãos se tornou um dos maiores missionários do Novo Testamento. E a Bíblia registra isso em 13 cartas que ele escreveu para todas as igrejas. Jesus sabe tudo, né? Olha bem, Jesus, ele nos conhece. E ele sabe, porque ele conhece o nosso futuro. Ele que criou nós. Uma vez eu estava orando e eu comecei a falar com o Senhor, como eu estava me sentindo, como eu estava passando. E Jesus falou assim: irmãos, eu senti no meu ouvido. Jesus falou assim: filha, eu sei de tudo isso. E eu comecei a chorar, porque quando eu ouço Jesus falar comigo, eu choro, mas eu choro assim: Senhor, o Senhor está falando comigo, meu Deus, que coisa linda. E eu falei: Jesus, o Senhor sabia que eu ia passar por tudo isso? E ele disse: sabia? Foi eu que te criei. E eu falei assim: amém, amém. Porque se Jesus sabia que naquele dia eu ia estar assim, ele ia me dar as estratégias para sair daquela situação. Então eu quero te dizer esta manhã que eu não sei qual é a situação que você tem vivido, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, ele é poderoso para ir aí onde você está, seja na sua casa, seja numa cama de hospital, seja num bar, seja onde você estiver, ele é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Que essa palavra, sabe, irmãos, eu sei que Deus, ele tem poder para abranger muitos, mas se Deus nessa manhã quiser falar com uma pessoa através da minha vida, eu estou satisfeita, porque eu sei que ele tem todo o poder. Ele vai onde ninguém mais pode ir. Aqui na Bíblia fala que no mesmo tempo que Jesus estava mostrando para Saulo que Ananias ia ao encontro dele, Deus estava mostrando para Ananias que era para ir ao encontro de Saulo. Então isso prova que o nosso Deus é onisciente. Ele está em todo lugar, ele está aqui, ele está ali, ele está no hospital, ele está em todo lugar. Nós simplesmente precisamos crer e ter fé e continuar a nossa caminhada, porque nós sabemos também que os dias têm sido maus, né? Então, assim, e que se nós não agarrarmos em Jesus, não há esperança para nós. A nossa esperança, a nossa fé, ela está nele, em Jesus. E é tão interessante que depois que eu entendi tudo isso, né, a conversão de Paulo, falei: Senhor, meu Deus, esse homem assim teve uma conversão meio dramática. Tipo assim, você imagina bem a pessoa ficar sem ver 3 dias, né? A escuridão é muito triste. Mas Paulo, ele estava sem ver, os olhos dele estavam sem ver, mas o espírito dele estava vendo tudo. Aquele tempo que Paulo ficou sem ver foi um tempo que ele conseguiu ver o reino de Deus. Muitas vezes você pensa assim: eu não estou conseguindo ver nada, né? Mas quando você dobra o seu joelho e começa a falar com Deus,
as escamas dos seus olhos, elas vão se abrindo e você consegue visualizar o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a minha vida. Então eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor, Ele fala com a gente, amém? E Paulo, né, depois da conversão dele, ele foi um exemplo para muitos cristãos, como eu estava falando aqui. Ele escreveu 13 cartas, ele fez várias viagens missionárias. Paulo, ele não tinha a vida dele mais por preciosa. Ele dizia sempre assim: o morrer para mim é lucro, né? Nós já não pertencemos mais a esse mundo. Quando você tem um encontro com Jesus verdadeiro, você já pensa assim... como quando a minha mãe estava, né, para partir, para viver com Jesus. Eu lembro que ela abriu os olhos assim, ela estava na cama de hospital e ela abriu os olhos e é como se ela falasse, nos olhos dela eu li, ela falava, é como se ela falasse assim: eu ainda estou aqui, tem um lugar lindo me esperando, eu quero ir logo morar com meu pai, né? Então Paulo, ele tinha esse pensamento. O viver para ele era lucro, mas o partir era melhor para ele. Então que nós venhamos estar nesse pensamento nos dias de hoje. Não vamos parar. Não é uma pandemia que vai nos parar, porque nós sabemos que as coisas não vão melhorar. Nós sabemos que não vão, mas nós sabemos também que o Senhor está conosco. E o Senhor, Ele vai nos guardar, Ele vai nos dar estratégias para viver neste mundo, até Ele voltar e buscar a tua igreja, né? E que nós possamos estar preparados, que nós possamos cada dia buscar mais a face de Deus, buscar ter uma vida de comunhão com o Senhor, assim como Paulo viveu. Paulo, irmãos, ele foi preso, né? Tem uma parte na Bíblia que várias vezes ele tinha sido preso e levava ele de um canto para outro, mas as prisões não calavam Paulo. E quantos de nós, né? Uma máscara nos cala. Eu acho incrível isso. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Me entenda-me, né? Nós temos que os cuidados? Temos. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: as prisões não calavam Paulo. Ele escrevia cartas e mandava para as igrejas. Tipo assim, o Espírito Santo de Deus falava com Paulo, ele dentro da prisão. As prisões calavam o corpo dele, mas não o espírito dele. Então que nós venhamos ser assim nos dias de hoje. Não deixa nada te parar, não deixa nada te calar. Siga em frente em nome de Jesus. Nos dias de hoje, como Paulo. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque quando essa palavra veio no meu espírito, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, eu passei uma situação bem delicada por esses dias. E eu pensei assim: Senhor, isso é um absurdo. Você ouvir essas coisas. Eu estava num certo ambiente, sentada numa mesa com umas pessoas. Então, eles estavam conversando de seguir, né? Na verdade, eu não tenho Instagram, não tenho nada contra quem tem o Instagram. Mas aí estavam falando, não sei o que, não sei o que. Ai, você conhece fulano? Eu tô seguindo ela. Nossa, ela é o máximo, pá. Eu só ouvindo aquilo, eu tava comendo. Ai, eu fiquei curiosa. Aí eu peguei e falei assim: quem, gente? Vocês estão falando que é o máximo. Aí a pessoa virou pra mim e falou assim: é a mulher,
é que ela falou assim? Eu não vou falar o nome porque eu não quero constranger quem está na internet, porque eu não tenho nada... Eu não sou uma pessoa, racista, mas a gente tem que conhecer a palavra de Deus e a palavra de Deus é verdadeira, né? Aí eu pensei assim, quem? Aí ele falou assim, é a mulher do Tami. É Tami que chama a filha da Gretchen? É? Então, a mulher do Tami. Eu falei, como assim a mulher do Tami, da Tami? Fiquei meio confusa. Aí eu peguei e falei assim... ela é o máximo, não sei o quê. Aí eu peguei e falei, mas a filha da Gretchen não é mulher? Falou, você não sabe de nada. Era, mas agora ela é homem, casou, não sei o quê, papá. E foi falando coisas. Aí eu olhei para elas e falei assim, e que essa mulher tem para vocês seguirem ela? Aí elas falaram, ela é cool, né? Cool que as pessoas falam. Aí eu olhei assim e falei assim, meu Deus, que mundo nós estamos vivendo, pastor Jean? Que mundo nós estamos vivendo? Quando as pessoas estão nos Instagram seguindo pessoas que não é que não tem nada para te oferecer, que nós não estamos buscando nada. Mas irmãos, eu quero seguir aqueles que estão levando a palavra de Deus, pastor Jean. Eu quero seguir aqueles que estão caminhando para o alvo, porque a Bíblia fala que nós temos que correr para o alvo, e o alvo é Jesus. Nós estamos vivendo uma corrida, e quando eu olho para essas pessoas, elas estão ficando, a maratona delas está ficando para trás, e eu não estou, é claro, nós temos que ajudar as pessoas, né? A Bíblia fala para nós ajudarmos aqueles que estão fracos na fé. Então, mas eu quero te dizer que a Bíblia também fala assim, busque para que ninguém roube a sua coroa, né? Não deixa que nada atrapalhe você de ter a sua coroa. Então, irmãs, a nossa obrigação é pregar mesmo. Como eu tive a oportunidade, falei, gente, essa mulher não tem nada para oferecer vocês. Eu não estou falando que a gente tem que buscar as coisas desse mundo, mas vocês têm que procurar acompanhar pessoas que estão rompendo, que estão buscando ter uma vida santa. Lê a palavra de Deus que ela vai mostrar para vocês que Jesus, ele é poderoso para mudar a história daquela mulher ou daquele homem, eu não sei o que é, mas Deus, ele é poderoso para mudar toda a situação. Mas o que eu quero dizer para você é que quem você está seguindo esta manhã? Quem é que você está seguindo? Você está sendo imitador de quem? Eu quero ser imitadora de Cristo. Eu quero buscar ter uma vida de comunhão com Jesus todos os dias da minha vida. Eu quero abdicar esse mundo para viver uma vida para Deus, né? Porque eu era uma pessoa perdida. E Jesus, ninguém dava nada por mim, pastor Jean. É incrível. Quando eu lembro até hoje que o diabo falava comigo assim, ó, você não vai casar. Você não vai conseguir ter filhos. Você é um nada. Só isso que eu ouvia. E o mundo só tem isso para você. Porque não pensa vocês que as pessoas que estão lá no mundo, eles têm uma palavra de vida para você. Quando você está aí dentro de casa reclamando do seu esposo, né? Se você estiver perto de uma pessoa que não conhece Jesus, rapidinho você separa. Porque é tanta palavra. Você é boba. Esse homem te trata tão mal. Esse homem é tão grosso com você. Que você está caçando com esse homem. É só isso que a gente ouve. É difícil chegar alguém para você e falar assim, tenha paciência. Deus vai fazer esse homem mudar. Esse homem vai te tratar igual a rainha. Esse homem vai ser o seu companheiro pro resto da sua vida. Não, eles não falam isso. E eu tô falando isso aqui, irmãos, diante de púlpito, porque eu tenho temor do Senhor. Eu vejo, porque eu vou em vários lugares, eu tenho vários amigos. E quantas vezes eu já vi uma amiga falando para outra assim, você é boba, seu marido é muito grosso com você. Seu marido é um grosso, mal educado. Ele não gosta de você, não.
Eu já cansei de ver. E às vezes eu entro no meio e falo, não fala assim não. Porque o meu marido, ele era um grosso, mal educado, ele era tudo isso. E Jesus transformou a vida dele. Meu marido, hoje em dia, ele não está aqui na igreja, mas ele me trata igual uma princesa. E eu louvo a Deus por isso. Mas eu sei o que eu já passei nessa vida. Mas Jesus, por que eu estou falando isso com você? Porque diante da adversidade que eu vivia com meu esposo, eu não olhei para trás. Eu segui adiante. Eu falei assim, hoje tá ruim. Eu sei que tá, mas eu sei que amanhã vai estar melhor, porque Deus tem o melhor para minha vida. E Deus, ele ama as famílias. Deus não criou nenhuma família para ser destruída, não. Quem faz as famílias ser destruídas é o diabo. É o adversário das nossas almas, que faz com que as famílias sejam destruídas. Deus não quer isso. Jesus não criou isso. O homem que faz isso. Então nós temos que estar ligados nessas coisas. Então se você não tiver uma palavra de vida para dar para alguém, fica com a boca calada. Fica com a boca fechada. Então eu quero te dizer esta manhã que Deus tem o melhor para sua família. Se você tem um filho, que está nas drogas, não desanima do seu filho. Não jogue seu filho de escanteio. Não deixe seu filho para lá. Coloca ele nas mãos do Senhor. Todas as vezes que ele estiver dormindo, vai lá na cabeça dele. Coloca a mão na cabeça dele e fala assim, Jesus, você é um profeta na tua casa. Porque eu sei, irmãos, que como Deus fez na vida de Paulo, ele era um homem que perseguia os cristãos. Então, tudo aquilo que você tem do velho homem, quando você aceita Jesus, aquilo tudo ele vai trabalhando para a obra dele. Então, Paulo, quando ele aceitou Jesus, aquele mesmo homem ousado, destemido que ele era, ele continuou sendo, mas para a glória de Deus. Então, aquele filho seu que você não dá nada, que as pessoas da rua falam que ele é um drogado, que ele é isso, que ele é aquilo, Deus vai usar ele na casa de Deus e vai libertar ele, vai tirar ele das drogas, vai tirar ele do homossexualismo. Mas você tem que crer e tomar posse e não desanimar. E lá na cabeça dele botar a mão. Olha, irmãs, eu boto a mão na cabeça dos meus filhos, eu vou no coração deles, coloco a mão e oro e profetizo. E eu não paro de fazer isso, pastor Jean. Do meu esposo, eu faço isso. Você entendeu? Eu tô falando que eu sou melhor do que ninguém? Não sou melhor do que ninguém. Mas eu quero te incentivar. Por quê? Porque eu ouvia tantas palavras negativas que eu falei, Jesus, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque quando você está num ambiente que as pessoas só têm palavras negativas para você, quando você assusta que não, você está uma pessoa negativa, você já está passando aquilo para outras pessoas. E nós não podemos ser assim. Nós temos que saber que Deus tem o melhor para cada família. Então nós temos que buscar ele. Então Paulo, ele foi esse homem que um dos maiores missionários do Novo Testamento, um homem que conheceu Jesus, como eu já falei aqui, e fez uma obra linda para o Senhor, que não temeu a morte, que não olhou para as circunstâncias da vida, mas que seguiu adiante. Então, eu entendi naquele capítulo que Paulo ele poderia falar isso. Quando ele disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ele tinha chegado num patamar da vida dele que ele poderia falar isso. Irmãos, se você não quer olhar para fulano, olha para mim, que eu estou imitando Cristo. Então, assim, é uma experiência linda e que nós venhamos nos dias de hoje ser imitadores de Cristo, como Paulo foi. Ou melhor, sejamos imagem e semelhança de Deus, que a Bíblia fala lá em Gênesis, Fazei o homem imagem e semelhança minha. Nossa, que coisa linda, E outra coisa que eu quero deixar para vocês aqui é que todas as pessoas são importantes para Deus. Essa parte aqui tem aquele versículo ali, ele fala assim: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Eu amava ver esse versículo aqui,
que eu pensava assim, uau, já pensou um dia Jesus me levar às nações? Né? Eu acho que todo mundo deve ter esse desejo, né? Mas aí um dia Deus falou comigo assim, eu posso te levar às nações, mas você tem que fazer com seu vizinho, você tem que fazer com seu irmão, com seu amigo, né? Então, assim, muitas vezes nós queremos ir às nações, mas, na verdade, aquela alma que Jesus quer que você ganhe para Ele está do seu lado. E você quer as nações. Mas se você passar no teste de ganhar as pessoas que estão ao seu redor para Jesus, com certeza Ele vai te honrar com as nações. Amém? Então, pensando nisso, é breve o que eu vou falar. Um dia antes da minha mãe falecer, eu estava conversando com ela no telefone. E existia um rapaz perto da nossa casa lá no Brasil, o nome dele era Lalau. E o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, eu quero que você fale a respeito disso, na sua pregação. E aí, esse Lalau, quando a gente era pequeno, ele ensinava a gente a dançar quadrilha. Só que ele era tão bravo que se a gente não aprendesse os passos de quadrilha, ele dava uns tapas na gente. Nem pai nosso ele era, mas dava uns tapas na gente até a gente aprender os passos de quadrilha. Era um rapaz assim, de família boa, que a mãe satisfazia todos os caprichos dele, né? Mas era um rapaz, gente boa, gente finíssima, mas ele era bravo. E todo mundo respeitava ele, né? E aí eu vim aqui para os Estados Unidos, os anos passou e tal. Aí um belo dia eu liguei para minha irmã falou assim, nossa menina, você acredita que eu passei na rua? Lalau estava sentada e me pediu dinheiro para comprar pinga? Aí eu falei, quê? Lalau? Mas ele tem a família dele boa, a dona Laura tem dinheiro e tal. Aí minha irmã falou assim, pois é, me pediu dinheiro. Eu falei, Lalau, você tá doido? Aí ele falou, não tem dinheiro, me dá dinheiro pra comprar pinga, me dá dinheiro pra comprar pinga. Minha irmã deu o dinheiro pra ele. E aí minha irmã me contava que sempre passava, ele pedia dinheiro pra comprar pinga. Aí eu ficava tão chateada quando ela me falava isso e tal. Aí um dia, eu conversando com minha irmã, aí minha irmã falou comigo assim, o médico desenganou Lalau. Falei, como assim desenganou? Aí ela disse assim, ele não sai da cama mais, ele fica deitado na cama. E o médico falou com a mãe dele que todo dia é para dar para ele 1 litro de cachaça. Falei, quê? Aí ela pegou e falou assim, porque o médico falou que ele não quer viver mais, que ele quer morrer. Então, que pelo menos satisfaça o desejo dele, dá 1 litro de cachaça para ele, que ele quer morrer mesmo, não quer viver. Irmãos, eu fiquei horrorizada com aquilo, eu chorei de tristeza naquele dia. E aí os dias passaram, e aí depois passou meses, eu conversando com minha mãe falou comigo assim, ô Sandra, Lalau morreu. Ô irmãs, eu chorei tanto, que eu falei, meu Deus, Lalau morreu, mãe? Mãe, como é que vocês deixaram isso acontecer com Lalau? Aí o Espírito de Deus falou comigo assim, Lalau se foi, mas ao teu redor existem vários Lalaus. E eu fiquei, irmãs, tão triste, eu fiquei mal, porque o que Deus estava querendo falar comigo é o seguinte, para Lalau não existia mais nada que podia ser feito. Ele tinha partido. Mas ao nosso redor, ao redor de cada um de nós, aqui na terra, existe um Lalau. Então, eu fiquei assim, e na hora o Espírito Santo de Deus foi tão tremendo, que me mostrou alguém, né, que passa por uma situação, na época passava por uma situação tipo a desse Lalau. E eu fiquei, aí Jesus falou comigo, faço por ele o que você queria que sua mãe fizesse por Lalau lá no Brasil. Então eu fiquei assim, nossa, Deus, ele fala. Então não é desculpa para nenhum de nós aqui falar assim, mas eu não sabia, mas Jesus não falou comigo. Eu quero te dizer que nós temos que ir atrás das almas perdidas. Tem tanta gente aqui na cidade precisando de um abraço. Uma vez eu estava na igreja e o pastor falou assim, abraça essa irmã que está aí do seu lado, irmã Sandrinha. Quando eu abracei a mulher, parece que a mulher despencou em choro e falando tanta coisa. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que um abraço ia fazer esse efeito na vida dela. Então, um abraço faz
uma grande diferença no mundo que nós estamos vivendo hoje. Quando alguém te ligar, empresta seu ouvido. Empresta seu ouvido, porque às vezes a pessoa quer desabafar. Você entendeu? Simplesmente não olha e fala assim, é fulana de novo. Não vou atender não, agora não. Não, empresta seu ouvido, porque Deus fala. Quantas vezes Deus já falou comigo, você vai atender ela. Ela quer conversar. Eu falei, mas Jesus, ela conversa muito. E eu estou muito ocupada. Deus falou, você vai emprestar seu ouvido hoje para ela. Eu emprestei meu ouvido 1h30 no telefone. Comida queimou e aí foi aquela coisa. Mas vale a pena, porque esse é o reino de Deus. Né? Nós temos que emprestar o nosso ouvido, emprestar o nosso tempo, como a pastora, né? Esse projeto lindo, Emanuel, que a nossa igreja faz aqui, né? As pessoas emprestam o tempo deles, é um trabalho voluntário que as pessoas fazem. E esse país, irmãos, as pessoas precisam muito de trabalho voluntário, porque tem muita gente que tem de tudo, tem dinheiro, né? Mas às vezes eles não têm alguém para conversar. Eles não têm um ouvido para ouvir eles conversar. Então, que nós possamos dedicar o nosso tempo aos trabalhos voluntários e fazer a obra de Deus. Porque em breve Jesus virá, né? Tem uma música que fala assim, em breve Jesus virá. E o que é que nós vamos apresentar para Ele naquele grande dia? Quando Jesus vier, né? Qual vai ser a nossa... Jesus, mas eu não podia fazer isso, Jesus, né? Então, assim, que nós não venhamos ter nenhuma desculpa naquele grande dia quando Jesus vier, porque Ele está às portas. Os sinais estão mostrando que Jesus está às portas. E nós temos que estar com nossas vestes purificadas, nós temos que estar com as nossas vestes brancas, esperando a volta do Senhor Jesus. Amém? E eu quero te encorajar a estar firme na obra do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor, da pastora Mariette, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, né? Eles confiaram em mim, porque na verdade eu falei, Senhor, o pastor Jean tá doido de me chamar para pregar, mas eu me senti muito honrada, né? Porque o pastor Jean e a pastora Mariette, eles acreditam na obra que foi colocada na mão deles. Eles são pessoas que sempre dão oportunidade para os irmãos. São pessoas que estão aqui com a gente. Eu estou na igreja, vai fazer 17 anos, né? E a pastora Mariette e o pastor Jean também estão aqui. E eu sempre vi o pastor Jean e a pastora firme na obra, até trocar a lâmpada dessa igreja, a vida dele é trocar as lâmpadas, coisa que um dia eu falei com ele, pastor Jean, mas o senhor já é pastor, não precisa mais ficar trocando as lâmpadas, deixa para algum irmão, mas ele gosta. Então assim, você vê que eles dois nasceram para servir, e tem coisa melhor do que servir, né, irmãos? Então é um privilégio, viu, pastor Jean, que vocês têm, que Deus possa dar muita saúde para a pastora, para o Senhor, porque vocês como é que fala? É uma peça, um quebra-cabeça, assim, uma peça principal nesse quebra-cabeça aqui. E que Jesus vai fazer muita coisa na vida de vocês. Porque eu sei que vocês têm, assim, vocês têm um carinho pelas almas. O Senhor nasceu para servir mesmo. E Jesus agrada dessas coisas. Eu quero louvar a Deus porque eu sou uma ovelhinha meia rebelde. Mas a pastora Mariette me entende. E a gente se entende, se ama de verdade. Eu aprendi a respeitar e amar a senhora demais. Eu quero que a senhora saiba disso de púlpito. Que eu amo a senhora. E qualquer coisa que a senhora precisar, que eu puder ajudar a senhora, eu estou aqui para servir a senhora, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Que a graça do Senhor possa estar no nosso meio, tá bom? Amém? Pastor Jean, por favor. Aleluia. Que bênção, né? Poder ouvir a missionária Sandra ministrando a palavra. E ela estava preocupada. Quantos minutos? 10, 15? Eu digo, o tempo que você precisar. Glória a Deus. Palavras muito sábias, usando o testemunho, edificando a nossa fé. E um tempo que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, de muito problema ao redor do mundo. Como é bom ouvir esses testemunhos, porque edifica. E queridos, saia com essa palavra no seu coração.
procure imitar realmente a Cristo. Não há problema você seguir determinadas pessoas, mas não deixe de seguir Cristo. Que tem pessoas que estão seguindo mais as pessoas do mundo do que Cristo. E é Ele, só Ele tem palavra de vida eterna. Senhora Sandra, Deus abençoe, querida. Tá? Fico muito feliz também de você não ter recuado, ter aceitado. E nessa manhã está ministrando a palavra nos nossos corações. Irmãos, só quero deixar alguns avisos. Tá? Nós já passamos tanto para a igreja de Pisuíte como para a igreja de Pibre, através do WhatsApp. Algumas pessoas também que não fazem parte, nós tentamos entrar em contato, vamos estar entrando em contato, que sempre estão vindo aqui na igreja, sobre a situação que nós estamos vivendo. Foi uma decisão que nós tomamos ontem, devido ao aumento, né, do Covid-19 no país. Ontem eu vi, eu fiquei assustado, deu 195 mil casos em todo o país. Então é um índice muito grande, só aqui no estado quase 3 mil. Então nós temos que estar cuidando da nossa saúde, cuidando dos nossos familiares. Evite, quando você for trabalhar, use máscara, coloque luva se for preciso, tenha um álcool gel no seu carro, em todos os lugares. Logo, logo vai estar sendo uma vacina, nós vamos estar tomando e isso tudo vai acabar. Mas devido a esse índice também e essa mudança de clima, do inverno, com isso aumenta a gripe. E quantas pessoas estão também vivendo essa situação? Às vezes acham que estão gripados, pode estar com Covid. E outros acham que estão com Covid, pode estar gripado. Para saber mesmo, irmão, só fazendo um teste. Então nós resolvemos, esse domingo e o próximo, nós temos o culto online. E vamos estar retornando no dia 6 de dezembro. Tá bom? Então, deixando aqui alguns avisos. Amanhã nós não temos orações aqui no templo. Tá? Na terça-feira também, já conversei com os departamentos, não vai ter ensaio. Na quarta-feira, que era o nosso culto de Thanksgiving, também foi cancelado devido... a gente ia estar fazendo, sempre fazemos todos os anos, uma janta e tudo, e devido a essa situação nós cancelamos. Na quinta-feira também não vai ter o ensaio do culto do jovem. E a nossa programação, ela vai... Na quarta-feira nós vamos ter o Projeto Emanuel, às 11 horas da manhã. Se você quer nos ajudar aqui, vai ser uma benção. E no domingo, pela manhã, às 6h30 para os voluntários. Às 7 horas começa a distribuição até às 8h45. E eu creio que também uma nota aqui dos jovens, eles transferiram o culto deles, tá? Eles vão ter 2 sábados, acho que seguido, no dia 5 e no dia 12 de dezembro. Tá bom, querido? Então eles vão estar tendo esses eventos deles no dia 5, no sábado, e no próximo, no dia 12, devido a esse período que eles transferiram todos os trabalhos. E hoje à noite também, nós não temos o culto aqui. Nós temos o culto pela manhã, às 9h30 da manhã até às 11h, e à noite, às 6h30 da tarde até às 8h. Também conversei com os presbíteros Fábio e o Wellington, eles que estão na frente desse trabalho, e ficou resolvido, foi nós cancelarmos esse trabalho também, para não ter um culto à noite online. E eu creio que são só esses os avisos. Tá? Continue orando, continue clamando pelas famílias. Precisamos e carecemos de orações pelas igrejas, de modo geral, brasileiras, hispana, americana, por essa nação, pelo nosso país lá no Brasil, os familiares. Tá, irmãos? Então nós vamos fazer uma oração agora, agradecendo nessa manhã. E você que está nos assistindo, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com a nossa secretaria, entre em contato conosco, qualquer coisa que você precise, esteja passando uma situação. Irmão, não pense que nós não atendemos, né? Pode ligar, que nós atendemos, estamos prontamente aí para tentar resolver o que for preciso. Tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer. Também uma nota... Essa semana faleceu a mãe do Gladson,
E tá, então, uma nota de falecimento aí da família, ali na casa da irmã Silvana. E que o Senhor conforte os corações, né, dos familiares, tanto aqueles que estão aqui, como no Brasil. Que o Senhor possa, só Ele tem palavra para confortar, homem nenhum tem. E vamos estar orando também por essas famílias. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa manhã, pela tua filha, Senhor. Senhora Sandra, que nos trouxe essa palavra tremenda, que falou profundamente aos nossos corações, Senhor. Quantos de nós, Senhor, estamos seguindo o homem e às vezes deixamos de te seguir, deixamos de ter um relacionamento, não há um problema, Senhor. Mas, Pai, pessoas estão deixando de estar com você, deixando de fazer a tua vontade para seguir tantas outras pessoas. Como a tua serva disse, no momento difícil, essas pessoas não vão bater na nossa porta, mas o Senhor vai estar ali conosco, Senhor. Também abençoa a família da Silvana, Senhor, do Gladys, seja com eles, os familiares aqui no Brasil, Senhor. Pai, vai confortando cada coração, abençoa também, Pai, o pastor Narciso, seja com teu filho, a pastora Sandra que está em viagem, seja com ela, dá um bom retorno, a irmã Marisa, a irmã Ilma, Senhor, a irmã Maria Helena e todos os irmãos, Senhor, da igreja, aqueles que estão passando por alguma situação no seu corpo, Pai, de enfermidade, nós repreendemos no teu nome, Senhor, da cura total, Pai, aqueles que passam também pelo problema do Covid-19, não deixa abalar o pulmão, Senhor, aonde quer que esteja alguém agora, no hospital, Senhor, salva essas vidas, Senhor, repreende o espírito da morte nesse dia, nessa nação, quantas pessoas, Pai, estão agora entrando nas emergências, vai repreendendo esse espírito maligno, Senhor, e nós cremos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. O projeto Emanuel, lhe pedimos a tua bênção, as famílias, Senhor, que foram uma bênção essa semana, neste dia, Senhor. Agora nos leve em paz e em segurança os nossos lares, nos dá um resto de tarde, de noite, o sono do justo e uma semana de bênção, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. E você na sua casa aí, diga um amém e amém. Deus abençoe. Tá?